Oi, pessoal! Estamos caminhando para o fim do mês do orgulho LGBTQIA+, e eu queria aproveitar esse momento com vocês para conversar um pouquinho sobre esse quadrinho que me emocionou a gente pra caramba e que nos faz refletir sobre as dores e desafios de ser uma pessoa LGBT no Brasil. Eu tô falando de Arlindo, da Ilustralu, mas eu quero ir além da fofura porque Arlindo não é só fofo. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre Arlindo, fazendo uma leitura com base na teórica Eve Sedgwick, autora de Epistemologia do Armário, para a gente entender o que é e como funciona o armário. Esse lugar simbólico, doloroso, que se faz tão presente na vida de quem está ali fugindo da norma. Então bora lá? Para você que ainda não conhece a obra, Arlindo é um garoto adolescente nordestino, sensível, divertido e que está tentando entender quem ele é e construindo sua identidade gay. É uma história super sensível, cheia de referências da cultura pop dos anos 2000, que mostra com muito carinho o que é crescer sendo diferente em um lugar onde isso pode ser perigoso. Ok, o que é o armário afinal? Quando a gente fala de armário, muita gente ainda tem aquela ideia de você esconder que é LGBT e só. Mas a teórica Eve Sedgwick nos mostra que é muito mais do que isso. O armário é uma estrutura narrativa e social que exerce controle sobre como pessoas LGBT se reconhecem e se formam no mundo. Ele não é só uma escolha da pessoa estar ali quietinha dentro do armário dela, até porque na maioria das vezes isso nem é uma escolha. Por quê? Porque o armário é um instrumento de poder que molda quais existências são possíveis, reconhecíveis ou aceitáveis. Ou seja, por mais que você saia do armário, ele vai continuar ali, funcionando. Você pode sair do armário em um lugar e ter que voltar para dentro dele em outro. Você pode se assumir para si mesmo e, mesmo assim, continuar sendo alvo de piadas, de exclusões, de violências, porque, gente, você pode até sair do armário, mas você não sai da estrutura de poder que criou esse armário. E, gente, essa estrutura é tão poderosa que ela não aparece só quando a gente está ali descobrindo o nosso desejo. Não, ela vem desde bem antes da gente descobrir e entender a nossa própria sexualidade. E tem uma parte aqui de Arlindo que eu acho que ilustra muito bem isso, quando eles estão no banheiro da festa e Alice fala o seguinte: sempre falaram de mim porque eu gosto de esportes, porque eu nunca fui patricinha, porque eu sou esquisita. Aí o Arlindo responde, né? Todo mundo parece saber coisas sobre a gente, tirando conclusões por uns negócios ali meio nada a ver, ou seja, te dão um nome antes de você se reconhecer. Me chamavam de sapatona, me chamavam de bicha sem eu nem saber o significado disso. E como isso é violento, gente. O sujeito é empurrado para dentro do armário antes dele ter noção de que existe um desejo. É como se o mundo colocasse a gente dentro de uma caixinha antes mesmo da gente saber que ela existe. E ele coloca. É o armário. E se tem uma figura que deixa tudo isso ainda mais pesado em Arlindo, é o pai dele, que é abertamente homofóbico e não só ridiculariza todo o traço de sensibilidade do filho, como também usa a violência para corrigir o que ele considera como desvio. Tem até uma fala das vizinhas que resume isso de forma bem cruel. Mas é uma pena que é viado. Diz que o pai vive de dar surra para ver se apruma. Mas não tem jeito. Essa fala revela muito sobre o tipo de mundo que produz o armário. Um mundo onde ser LGBT pode significar apanhar dentro de casa, ser expulso, perder o amor dos pais ou mesmo a própria segurança física. E nisso a gente vê outra faceta do armário, né? Olha só que paradoxal. Porque ficar dentro do armário, por mais doloroso que seja, muitas vezes é a única forma que a pessoa encontra de sobreviver. E não se trata de covardia, de vergonha, mas de garantir a própria vida num contexto onde sair do armário
não levaria ao empoderamento, mas ao risco. E o Arlindo sente isso na pele porque ele não tem aquele espaço seguro dentro de casa. E é aí que a gente vê como o armário não é só um lugar de silenciamento, mas também pode ser um espaço onde o sujeito tenta sobreviver diante das ameaças, né? Porque, sim, o armário é extorsivo, é doloroso, é tudo isso que a gente conversou até aqui. Mas muitas vezes ele é também o único abrigo diante de um mundo que não nos oferece outras garantias de existência. Por isso é tão importante a gente respeitar o tempo de cada pessoa. Porque a gente não sabe o que ela passa dentro de casa, no trabalho, na escola ou dentro do próprio corpo. E ninguém precisa se assumir para cumprir uma expectativa de orgulho, até porque o maior orgulho, não sei vocês, gente, é você ficar vivo. E é isso que a gente acolhe na clínica, a relação hiper singular que cada pessoa tem com o armário, né? Porque todo mundo tem uma relação muito única com o próprio armário, com a estrutura de poder que está ali no nosso entorno. Tem gente que já fez negociações e renegociações com o armário. Tem gente que ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo. Tem gente que consegue falar abertamente sobre a sua orientação, sobre a sua identidade, sobre a sua expressão de gênero. Tem gente que só consegue ficar quietinho e, gente, tá tudo bem. Tudo isso é escutável. Tudo isso é passível de ser elaborado na clínica. No setting terapêutico, a gente não força a saída do armário. A gente acompanha o sujeito nos caminhos que ele encontra para existir dentro e fora dele. E isso visando o menor sofrimento possível, porque não se trata de caber na norma, mas de criar um espaço no meio disso tudo para respirar. Enfim, gente, agora a pergunta de milhões. Será que o armário tem um fim? A resposta da Ivy Sedgwick é dolorosa e muito simples. Não. Pois é porque o armário não é só um segredo guardado. Ele é uma estrutura social e relacional. Por quê? Enquanto a sociedade continuar organizada em torno de uma lógica cis-heteronormativa, o armário vai seguir sendo construído e reconstruído. A cada encontro, a cada novo ambiente, a cada novo laço, as portas estarão ali sendo erigidas. Sedgwick mostra que o armário é contínuo porque ele está ali enraizado na forma como o poder opera. No silêncio forçado, na vigilância, nos olhares que julgam, na exclusão de tudo que foge da norma. Mas a esperança que eu deixo aqui para vocês é que isso não significa que estamos condenados. Significa que precisamos ser criativos. Criativos porque podemos aprender a lidar com o armário de formas menos dolorosas e, quem sabe, ajudar a construir um mundo onde mais ninguém precisa se esconder. Precisamos encontrar formas de negociar com o armário, de reformular os seus termos, de habitar o mundo sem permitir que ele nos sufoque. E é nisso que reside a esperança, gente, na rede de apoio, na comunidade, na arte, no afeto. É isso que Arlindo nos mostra com tanta delicadeza. Mesmo atravessado por julgamento, violência, por medo, ele encontra pessoas que o enxergam de verdade. E com isso começa a reformular a si mesmo, a imaginar novos jeitos de viver, de amar, de continuar. Tanto que, logo ali no comecinho da história, a gente tem esse monólogo do Arlindo que a gente imaginava vir dele mesmo, que é o seguinte. Eu sempre imaginei como seria existir num lugar onde meu nome fosse outro e a cidade fosse outra. Se as pessoas fossem outras, talvez se tudo fosse diferente, eu não teria essa vontade de correr, de ir embora, que bate o tempo todo. Mas se fosse assim, eu não seria quem eu sou. E essa não é uma opção. Só no fim descobrimos que essas palavras foram da tia dele, uma mulher lésbica que ele introjetou, gente, como potência. Ou seja, ele encontrou em outra dissidência um horizonte possível,
aquela voz virou força. E isso é muito potente, gente, porque o armário pode até não acabar, mas nós também não. E, enquanto continuarmos criando espaços onde nossos corpos, desejos e histórias sejam possíveis, vamos seguir criando frestas de ar e luz dentro dele. Mesmo que o armário não termine por agora, ele pode deixar de ser uma prisão. Porque, como diz o Arlindo, tá tudo bem. E quando não tá, é porque vai ficar. Olha que lindo! É isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Deixe o seu mimo aqui no comentário, um like, se inscreve no canal para mais conteúdos. E eu super aceito sugestões para próximos vídeos. Aqui estão as minhas redes e você comprando Arlindo no meu link, você super apoia o meu trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!